Vamos lá, estamos começando. Antes de continuar a historinha de Hillel, que a gente começou na aula passada, vamos fazer só um pequeno resuminho curto do que a gente já viu, para poder continuar do meio da história. A gente leu, na primeira aula a gente leu a história inteira, conseguiu fazer metade, analisando o que está acontecendo lá, e a história conta sobre duas pessoas que decidiram irritar Hillel Azaken. Hillel, na época, ele era o Nassi de Bnei Israel, o presidente do povo judeu, decidiram irritar ele, provocar Hillel, fizeram uma aposta, apostaram um valor bem alto para quem consegue irritar ele, e um dos caras fala, quer saber, eu vou conseguir, pode deixar, deixa comigo, e ele começa a tentar provocar Hillel de formas diferentes, fazendo perguntas não muito significativas, perguntas que podem tirar Hillel do sério. Ele pergunta por que o pessoal de Bavel tem a cabeça mais elíptica, ele pergunta por que os africanos têm pés mais largos, por que o pessoal do leste tem olhos mais puxados, e assim eles vão discutindo, e Hillel sempre responde para ele de forma correta, responde para ele direito, fala, ótima pergunta que você fez, responde para ele, até que eles sentam para conversar, e o cara fala, olha, a gente vai ver essa parte hoje, mas eles sentam para conversar, e o cara fala, olha, eu estou com medo, tem um monte de perguntas, eu estou com medo que você fique nervoso, e ele fala, olha, sem problema nenhum, pode perguntar, até que ele acaba descobrindo, o cara acaba contando a história da aposta, e ele fala que não valeu a pena, não vale a pena apostar contra ele, é muito importante que ele não fique nervoso. Na primeira parte, na aula passada, a gente viu algumas técnicas que esse cara usou para tentar provocar Hillel. Essas técnicas dão para a gente, pelo menos, o conhecimento em que momentos, em que situações a gente tende a ficar nervoso e saber tomar cuidado com isso. Então, a primeira técnica que ele usou foi o horário. Ele veio justamente Erev Shabbat, justamente sexta-feira, quando estava para começar o Shabbat, e a gente viu que esse é o momento no qual a pessoa sai da situação agitada, dinâmica da vida dele, para uma situação de férias mais tranquilas. Ele já saiu da agitação, quer dizer, ele já não está preparado emocionalmente para problemas, para dificuldades, mas ele ainda não chegou na época do descanso, não chegou ainda nas férias, ele já não tem ainda a calma de alguém que está de férias. Esse é justamente o momento, essa transição que acontece todo o Erev Shabbat, na verdade, em que ele tenta pegar Hillel para provocar ele, e não só isso, ele pega Hillel justamente na hora que ele entrou no banho. Quando a pessoa entrou no banho, é o momento em que no banheiro, fechado, trancado, ninguém vai entrar, não tenho contato com ninguém, estou só comigo, e geralmente a pessoa não irrita a si mesmo. Então ele está completamente desconectado do mundo, ele não está preparado para lidar com pessoas que venham de fora incomodar, e o cara acha que nesse momento ele vai conseguir pegar Hillel no pulo, e sim irritar ele, e sim provocar Hillel, então ele faz com que Hillel saia do banho. E outra coisa que ele fez foi o que a gente chamou de Ahashuv, Amukar, Vameyuchad. Desculpa, Amukar, Hashuv e Meyuchad. A pessoa gosta de ser reconhecida, ser importante e ser especial. Quando ele começa a gritar quem é Hillel, quem é Hillel, ele está tentando tirar de Hillel essas três coisas que são importantes para a pessoa: ser reconhecido pelas pessoas que estão em volta, saberem seu nome, saber quem você é, ser importante, reconhecido pelo que você fez, pelas suas habilidades, e não por coisas simples, ou às vezes coisas que são justamente o contrário, certo? A pessoa é conhecida por aquele que tirou zero na prova, aquele que repetiu, aquele que passou por uma situação de vexame, não é uma boa lembrança. E meio raro, se a pessoa tem algo de especial, ele gosta de ser considerado, de ser lembrado justamente por esse lado especial que ele tem. Seja profissionalmente, seja em qualquer sentido, e quando ele passa gritando Mikanilel, Mikanilel, ele está tentando tirar essas três coisas de Hillel, ver se ele fica nervoso nesse momento, e aí a gente chega nas perguntas. Então, vamos colocar aqui a nossa historinha, para ver as perguntas do homem para Hillel. Certo. Deixa eu só arrumar aqui, e a gente vai começar. Colocar o mouse para a gente acompanhar direito. Muito bom. Estamos aqui. A primeira pergunta. A primeira pergunta que ele faz. Então, Yom Erev Shabbat, Erev Shabbat, sexta-feira, Velel Chofef et Rosho, ele estava no banho, ótimo de qualquer jeito. Nitatef, veio likrato, ele sai para conversar com o cara, Amarlo, e fala para ele, Beni Matan Vakesh, meu filho, o que você está precisando? Qual a sua pergunta? Amarlo, ele fala, Sheila Yeshli Lishol, eu tenho uma pergunta a perguntar, como a gente falou na passada, uma pergunta a perguntar significa, olha, eu só quero perguntar, não quero resposta, mas de qualquer jeito, eu estou aqui. Amarlo, Sheal Beni Sheal, falou para ele, olha, pergunta, meu filho, pode perguntar.
E aí ele faz uma pergunta que diz o seguinte, por que os Bavlim têm a cabeça meio elíptica, meio problemática? Amar lo beni she'ela gdola she'alta mipnei she'en lehem achayot pikchot. As parteiras não são muito boas, elas não são muito inteligentes, não são muito profissionais. Então a explicação normal é que quando elas puxam a criança, elas acabam apertando a cabeça da criança. Agora, a irritação, o que o cara está tentando reclamar, tentando provocar Hillel, é pelo fato que a gente falou que Hillel, ele é Hillel Bavli. Ele veio de Bavel, então aparentemente ele tem essa aparência física, então o cara está tentando provocar Hillel fisicamente. Mas a pergunta que surge aqui é a seguinte, olha, Hillel, do ponto de vista dele, como ele entende a pergunta dessa pessoa? Será que Hillel é inocente? Ele acha que o cara está realmente fazendo uma pergunta importante? E essa é uma pergunta séria. E no meio do Erev Shabbat, logo antes de começar o Shabbat, é isso que o cara precisa saber. Ou será que, por outro lado, ele está sendo irônico? Quando ele fala, olha, grande pergunta, muito boa a sua pergunta. Ele está tratando essa pessoa como criança, falando, olha, sua pergunta é muito boa, Hamud, e dá para ele uma explicação. Qual lado de Hillel? Quando Hillel ouve essa pergunta, será que ele realmente está nesse sentido? Por um lado, Hillel não é alguém inocente, ele nasceu em Israel, ele sabe lidar com as pessoas. Por outro lado, alguém que ele é anav, alguém que ele é humilde, ele não nascer, ele não se coloca acima dos outros. Então, falar que quando Hillel diz, olha, grande pergunta você fez, ele está falando como se fosse conversando com uma criança, isso aqui também não é correto de um ponto de vista da humildade. Alguém que é humilde não trata os outros como crianças. Então, quando ele faz, olha, grande pergunta você fez, o que ele quer dizer? Inocente ele não é, ele sabe que o cara está vindo a provocar. Tratando o cara com descendência também não, ele não é dessa forma, certo? Ele não vai desprezar, diminuir o cara dessa forma. Então, aparentemente, ele entende que a pergunta aqui, a pergunta é séria. O que quer dizer isso? Obviamente, o cara veio provocar, o cara veio perguntar uma pergunta que não tem toalete nenhuma, não tem sentido nenhuma, não vai servir para nada, possivelmente provocativa com relação à aparência de Hillel. Mas Hillel sabe que quando alguém faz uma pergunta, se tem alguém na frente dele vindo fazer alguma pergunta, ele podia ter perguntado qualquer coisa. É justamente isso que incomoda ele, deve ser que tem alguma coisa por trás. Hillel entende que por trás dessa pergunta matriçar, provocativa, tem dentro da pessoa alguma coisa incomodando. O que é essa coisa que está incomodando dentro dele? Como a gente falou, por que surgiu toda essa aposta? Por que os dois decidiram provocar Hillel? Aparentemente, eles entenderam o seguinte, eles falaram, olha, se tem alguém como Hillel, que é alguém humilde, e alguém que não fica nervoso, não fica bravo com ninguém, na nossa geração, isso significa que todo mundo que está aqui, toda pessoa e pessoa, todo Yehudi que está aqui nessa região, ele tem a capacidade de chegar nisso, ele poderia ser muito parecido com Hillel, talvez não igual, mas pelo menos próximo. Quando eles tentam provocar Hillel, tirar Hillel do sério, eles estão tentando ver se Hillel é de verdade. Eles querem mostrar para todo mundo que Hillel é falso, não é de verdade. Ele só faz isso para aparecer para os outros. Por quê? Por que as pessoas ficam nervosas? Por que não pode ser que existe alguém como Hillel? O que incomoda as pessoas, o que traz a raiva, o que traz o nervosismo da pessoa, é quando as coisas não são do jeito que ele esperava. Quando as coisas acontecem de um modo que você não gostaria, você esperava uma coisa e a realidade que está na sua frente é outra. Esse cara que vem para ele está falando, quando ele faz essa pergunta, que é uma pergunta provocativa, no fundo, ele ouve outra pergunta. Esse cara que vem para ele pergunta, olha, por que as pessoas têm deficiências físicas, como o senhor, no caso? Ele está entendendo que a pergunta do cara é o seguinte, olha, como você pode ser humilde? Como você pode ser a nave, tá sempre de boa, sempre contente, sempre feliz, nunca reclamando, se o mundo é problemático, se tem tantos problemas no mundo, tem pessoas com deficiências físicas, tem pessoas com deficiências mentais, tem pessoas com milhares de problemas por aí, como você pode ser alguém sempre de bom humor? Isso é impossível. Será que você não vê os problemas do mundo? Será que você não vê que o mundo é problemático, que o mundo tem defeitos? Olha no espelho. Olha, o cara está falando para ele, olha a sua aparência, você não vê problemas no mundo? Hillel responde para ele o seguinte, fala, Hillel dá uma resposta que aparentemente é uma resposta prática, certo? As achayot, as parteiras não são muito boas na hora do parto, acabam apertando a cabeça da criança e fica dessa forma, mas o Rav Kook dá uma explicação diferente. Ele fala o seguinte, olha,
na hora de nascer a luz, na hora do parto, e ele está falando o seguinte: se a criança tivesse uma cabeça mais arredondada, o parto seria mais difícil. A forma como é a cabeça da criança facilita, mesmo que não muito, certo? Mas facilita, de forma pequena, pelo menos, o parto da criança. Fale-lhe o seguinte: olha, é verdade, o mundo tem problemas. Eu também vejo os problemas no mundo. Não é que eu não vejo, que eu acho que é tudo perfeito, que nada é nada é ruim. Eu também vejo as coisas ruins do mundo. Porém, eu vejo o mundo de forma diferente. Eu tento analisar o que tem de bom no mundo, o que tem de certo. Então, você vem para mim perguntando da aparência física das pessoas, eu te falo o seguinte, eu falo, olha, tem duas opções. Ou a criança morre no parto, ou a criança nasce dessa forma. O que você prefere? No que você vai focar? Você vai focar no defeito, na dificuldade que a pessoa tem, ou em qualquer situação da vida? Você vai focar nas coisas ruins, nas dificuldades que você tem na sua vida, ou você vai focar no que vale a pena? O que é mais importante, a vida em si ou a estética? Você prefere que as crianças ou a mãe morram no parto, ou que a criança nasça um pouco diferente, mas que isso facilite e faça com que o parto saia bem, dê certo? E ele fala o seguinte: olha, é verdade, eu concordo com você. Eu já olhei no espelho e eu vi que eu sou diferente. Não tenho problema com isso. Porque eu vejo que tudo isso tem uma função maior. Tem algum motivo por que isso acontece. Isso daqui, tá bom que se eu analisar, se eu focar no pequeno ponto, na parte estética, eu vou ver um defeito, mas eu entendo por que isso é necessário, o que isso causou, o que isso gera, por que a Kadosh Baruch Hu fez isso dessa forma. A Kadosh Baruch Hu fez isso com as crianças em Bavel, porque nascerem dessa forma, porque as parteiras não são muito boas, elas não são profissionais. Então, a Kadosh Baruch Hu criou um problema de estética para salvar todas as crianças. Então, ele está respondendo para ele, olha, você quer saber qual é o meu segredo? Como eu vivo bem dessa forma, como eu não fico nervoso, como eu não fico bravo, porque quando eu vejo que a realidade não é o que eu esperava, eu tento entender por que a realidade é assim. Se eu começar a brigar, discutir, reclamar da realidade, reclamar para Deus por que as coisas aconteceram assim, não vai ter nenhuma toalha, eu não vou ganhar nada com isso. Eu tento ver por que a realidade é dessa forma. Bom, continuando a história. Allah ventim sha'achat chazav amar mikan Hillel, mikan Hillel. De novo, ele foi embora, voltou gritando, quem é Hillel, quem é Hillel? De novo tentando provocar, no mesmo sentido, no sentido de que ele está tirando de Hillel o reconhecimento, a importância e o que Hillel tem de especial, mas tem algo a mais aqui, certo? Na forma como ele vem e grita de novo mikan Hillel, tem aqui mais uma questão interessante que o Rav Kuk aponta, ele fala o seguinte, olha, até agora, na primeira vez que o cara passou gritando, cadê Hillel? Cadê Hillel? Hillel, sendo Nassi, ele pode ter sentido importante. Pode ser que ele saiu do banho para conversar com alguém, para falar com alguém, porque ele pensou o seguinte, olha, sexta-feira, Erev Shabbat, todo mundo em casa preparando o Shabbat, alguém está me procurando na rua, quer dizer que ninguém consegue, tem pessoas que não conseguem receber o Shabbat sem com que eu vá ajudar. Ele pode ter sentido, olha, eu sou importante para alguém, tem gente que não consegue receber o Shabbat, não consegue acabar as preparações sem a minha ajuda, sem a minha opinião, sem o meu conselho. Vou lá, vou sair para conversar. Quando o cara vem e grita de novo, Mikan Hillel, ele está tentando verificar, ele está tentando mostrar que, olha, a primeira vez que Hillel saiu para conversar comigo é porque ele achou que o quê? Eu tinha uma pergunta importante, que não dá para começar o Shabat sem conversar com o Nassi de Bnei Israel, então pode ser que ele saiu sentindo que ele era importante, era valorizado e tem alguém precisando dele. Quando ele grita a mesma frase, Mikan Hillel, Hillel que está no banho sabe quem é, sabe quem está gritando. E ele sabe que a pergunta é uma pergunta sem sentido. Agora, nesse momento, ele podia ter falado, quer saber, desencana, deixa o cara se virar sozinho, não vou sair. Eu sei que ele está fazendo perguntas de besteira, que não vai acontecer nada, certo? A famosa história do cara que grita, lobo, lobo, e não tem lobo. Chega um momento que as pessoas param de vir, porque sabem que o cara não é sério. Aqui também. E Lê, a primeira vez que ele saiu, ele se vestiu, olha, estão precisando de mim lá fora, não conseguem receber o Shabbat sem mim, sem eu. Mas agora, talvez não. Talvez agora ele não vai sair. De qualquer jeito, conta a história, teve a Tzali Krator, ele saiu para conversar com ele. Mesmo que ele sabia quem era. E possivelmente ele sabia qual era a intenção do cara. Ele sabia que o cara queria. Mas ele vai se manter firme na linha dele. Não vai cair na provocação. Nitatef ve'atzali krator. Ele se vestiu e saiu para conversar com ele. Se vestiu ou porque ele voltou para o banho, ou como a gente vai mais para frente, se vestir, quando você vai encontrar alguém, ou quando você vai para um irua, para uma festa, você se veste de acordo
com o lugar que você está indo. Se vestir significa eu estou focado naquilo que eu estou fazendo agora. Então, se eu estou indo para uma festa, eu vou me vestir melhor. Se eu estou indo passear com os amigos, eu vou me vestir de uma forma que combina com a situação. Quando ele se veste para conversar com um cara, significa, olha, eu não vou sair de toalha, meio mal vestido. Eu vou dar o kavod, eu vou respeitar a pessoa que está na minha frente e eu vou estar completamente focado nele. Hillel sai, Amarlo, Beni Mata Mvakesh, fala, meu filho, o que você precisa? Amarlo, Sheila, eu tenho uma pergunta para perguntar. Amarlo, Sheal, Beni Sheal, falou, pergunta, meu filho. Mipnei Mai Neem Shel Talmudim Trutot. Aqui, de novo, ele faz uma pergunta que não tem nenhuma nafkamina, não serve para nada. Por que os Talmudim, o pessoal que mora lá no leste, ele tem olhos puxados? Amarlo, Beni Sheila, Gdolah, Sheal, tá aqui, ele também, ele entende que a pergunta do cara, no fundo, a pergunta é, por que existem defeitos no mundo? Tem aqui vários e vários remazim, o que eles quiseram dizer com a pergunta. A gente não vai entrar em cada pergunta e pergunta, mas, no fundo, ele entende que essa pergunta provocativa, aparentemente, tem alguma coisa incomodando ele por trás, certo? É igual crianças que começam a tratar mal, discutir com os pais, brigar com os pais, ou mesmo adultos fazem isso. Eles fazem isso porque, no fundo, tem alguma outra coisa incomodando e você precisa descobrir o que está incomodando essa criança, essa pessoa, para conseguir lidar com ele. Às vezes, a provocação é uma forma de exteriorizar um problema. Como se diz em hebraico, entre os educadores, tem uma frase famosa que diz En yeled ra, yesh yeled shera lo. Não existem crianças más, existem crianças que estão mal para ele, está ruim para ele está com algum problema. Por isso ele age dessa forma. Ele entende, o cara que está me perguntando isso, está me incomodando, ele tem alguma coisa incomodando. Então, a Sheila é uma Sheila Gdolá, a Sheila é uma grande pergunta, e ele fala isso de verdade. Ele realmente entende que a pergunta dessa pessoa é uma pergunta real, é uma pergunta verdadeira, tem alguma coisa incomodando ele, e ele está usando essa conversa para tentar descobrir o que é. Ele aqui também dá uma resposta, fala, olha, é verdade, você pode chamar isso de um defeito físico, que eles têm os olhos puxados, olhos abertos é mais bonito, mas na situação deles, se eles têm os olhos abertos, vai ser muito ruim de viver na sociedade onde eles vivem. Na região que eles vivem tem muita areia, então entre a estética e a saúde é mais importante. Se no primeiro caso a gente viu que a estética é mais importante do que a vida em si, certo? Senão a criança não ia nascer direito, então óbvio que a vida é mais importante que a estética. Aqui ele vai um passo à frente. A vida, não só a vida, mas também a saúde, digamos assim, uma vida mais tranquila também é mais importante do que a estética. Então, os olhos são puxados, é verdade, você pode ficar incomodado que eles têm olhos puxados, porque Deus fez assim. Mas tem um motivo, tem algo maior aqui. Você está focando no micro, mas tem o macro. Aqui eles são assim, porque senão eles não viveriam bem, certo? Eles iam ter o tempo todo entrando areia nos olhos. Allah de novo ele volta para mais um round com Hillel. Nitate ve'atzali krato, Hillel se veste e sai para conversar com ele. Amarlo, Beni matan vakesh, Amarlo, Sheila yesh li lishon. Meu filho, o que você precisa? Tem uma pergunta a fazer. Amarlo, Sheal, Beni Sheal, pergunta, meu filho. מפנימה רגליהם של אפריקאים רחבות, אמר לו, בני שאלה גדולה, שאלתם בני שדרים בין ביצי המים. Ele pergunta por que os africanos têm pés largos. Ele fala, olha, eles vivem em lugares pantanais, e lá eles não teriam muita yetzivut, muita firmeza se o pé não fosse um pouco mais largo. Geneticamente, isso aconteceu dessa forma. Aqui a gente passou por terceiro shlav, certo? Terceira etapa. Se aqui a gente está comparando estética com vida, no primeiro caso, estética é mais importante do que a vida. Então, eles nascem com a cabeça assim, para pelo menos conseguir nascer direito. As parteiras não são boas. Segundo, a gente comparou a estética com a saúde. Viver sem areia entrando no olho, não tem como viver dessa forma. Mesmo assim, a estética é segundo plano. Terceira pergunta, é estética comparado com uma vida um pouquinho mais agradável, certo? Mais firmeza na vida. Mesmo aqui, a firmeza da vida, ela sobrepõe, ela é mais importante do que a estética. Assim responde para ele Hillel. Agora, o cara que está perguntando, obviamente, a pergunta dele, embora é uma pergunta provocativa, ele faz perguntas exatas. E aqui também o Rav Kook percebe uma questão muito interessante. Algo que ele tentou, como ele tentou provocar Hillel com essas perguntas. Aí, para a primeira pergunta, Hillel respondeu. Para a segunda também. O que a terceira vai acrescentar? O que mais uma pergunta acrescenta aqui? Então, se a gente notar, ele começou com a cabeça. Depois da cabeça, ele perguntou dos olhos. Ou seja, ele está falando para Hillel, ele já está demonstrando, certo? Não está falando isso explicitamente, mas fica subentendido que, olha,
Eu vim Erev Shabbat fazer uma pergunta. A primeira pergunta eu perguntei da cabeça em geral. A segunda pergunta, quando eu fui passar para o próximo órgão, eu fui para os olhos. Quer dizer, nosso dia aqui vai longe. Se ele soubesse que é uma pergunta, uma vez que o cara está me irritando, preciso respirar fundo e responder, ótimo. Mas quando ele vê que a primeira pergunta é sobre a cabeça, a segunda é sobre os olhos, aparentemente, a história vai longe. Aparentemente, ele vai falar, olha, eu não tenho como lidar com isso agora. Eu consigo lidar com uma provocação, duas, mas um rio, um mar de provocações, foi da cabeça para os olhos, vai perguntar o quê? Do nariz, dentes, língua, a gente não vai acabar nunca. Talvez ele ficasse nervoso, ele não ficou nervoso. E aí o cara faz a seguinte pergunta, ele pula para os pés. Por que ele pulou para os pés? Ele tentou testar ele ver até onde vai a paciência dele. Será que ele tem paciência para uma pergunta, para duas e para 100 perguntas? Agora, outra coisa que traz o nervosismo, é com isso que ele tenta derrubar ele. Quando a gente sabe o que vai acontecer, quando você sabe qual o próximo passo, quando você sabe a próxima coisa com a qual você vai ter que lidar, você consegue se preparar para isso. Você consegue se preparar para essa situação. Então, você sabe que você vai ter, por exemplo, você vai precisar discursar em público, certo? E você é um pouco nervoso com isso, é um pouco difícil, você consegue se preparar sabendo o que vai ser. O que é muito difícil é quando você tem que lidar com uma situação para a qual você não conseguiu se preparar, para a qual você não sabia, uma situação inesperada. Nessa situação é muito difícil de saber lidar. É muito difícil de ter calma, ter tranquilidade e lidar com aquilo. Até agora, nas primeiras duas perguntas, ele entendeu, olha, ele começou da cabeça, ele foi para os olhos, estou preparado, a próxima pergunta vai ser, por que tem gente com o nariz comprido? Essa é a pergunta do cara. Quando o cara vem e pergunta sobre os pés, isso daqui é irritante, porque de repente ele percebe que ele não sabe a ordem, ele não sabe o que vai acontecer, ele está completamente perdido. O cara tenta provocar ele falando, olha, você acha que você sabe o que vai acontecer? Às vezes você não sabe o que vai ser no futuro, você não sabe qual é o próximo passo, você não sabe o que vai acontecer, e nessa situação você perde o controle. A gente tem controle quando está tudo sob controle, certo? Você consegue se controlar quando você sabe que está tudo em ordem, tudo certinho, mas quando alguma coisa sai do lugar, será que você consegue lidar com isso? Eu fui da cabeça para os olhos e agora eu pulei para os pés. Será que você consegue lidar com isso? E de novo, Hillel, sem problema nenhum. Porque Hillel, isso é parte dele, é parte da Midah, é parte de quem ele é. Não é que ele aprendeu a lidar com o nervosismo e ele sabe lidar com todas as situações. Não, isso é parte do que ele é. Então, não importa onde o cara colocar, ele vai se manter firme e forte. Amarlo, aí ele vem e faz a seguinte pergunta. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, eu tenho muitas perguntas para fazer e eu estou com medo que você fique nervoso. A pior da gente pensaria, olha, ele entregou o jogo. Ele desistiu, falou, quer saber, não consigo. Não tenho como vencer esse cara, eu tenho um monte de perguntas para fazer e estou com medo que você fique nervoso. Mas, na verdade, o que o cara está fazendo aqui é genial. O que o cara está tentando provocar e ler ele, isso daqui é muito interessante. Por quê? Ele está falando o seguinte, olha, Ile, entre a gente, eu sei que para todo mundo você tem essa aura de tranquilo, de gente boa, de calminho, mas, de novo, entre a gente, tô só eu e você aqui. Eu tenho um monte de pergunta para fazer. Eu tô com medo que você comece a ficar nervoso, que você comece a ficar bravo com as minhas perguntas. Porque entre a gente, eu sei que você não é assim. Isso é das piores coisas que acontece com a pessoa. Quando você faz uma coisa de verdade, você se dedica de coração, e vem alguém e fala, olha, você fez isso, certeza que você fez porque você ia ganhar alguma coisa com isso. Você está esperando receber dinheiro com isso. Você está esperando receber respeito das pessoas. Você não fez isso de verdade. Você não é realmente assim, né? Isso é tudo falsidade. É só da boca para fora. Quando o cara vem para ele fala, olha, Lele, eu tenho um monte de perguntas, mas eu estou com medo que você fique nervoso. Ele está querendo falar para ele, olha, Lele, eu sei que no fundo, você é um cara bravo, você é um cara nervoso. Você consegue fingir para todo mundo que você não é assim, mas entre a gente, você não é assim de verdade. Isso daqui é horrível, porque quando você tem uma coisa verdadeira e você fez aquilo de todo o coração, você ajudou alguém, se realmente se dedicou para isso, e vem alguém e te oferece um pagamento para isso, oferece, olha, é igual você ajuda alguém, por exemplo, certo?
Alguém estava com problema, não tinha como ler estadeiro com os filhos, o que eu faço? Alguém pode fazer babysitter para mim? Alguém pode cuidar dos meus filhos? Algum amigo seu fala, não, deixa eles aqui em casa, pode deixar, eu cuido. E você vai lá e cuida de coração, você bem faz aquilo de boa vontade. Quando a pessoa chega e fala, olha, foram 2 horas, posso te pagar pelo que você fez? Isso daqui faz com que a pessoa sinta muito mal. Porque parece que tudo que eu fiz é pelo dinheiro, tudo que eu faço é para ganhar alguma coisa. Eu fiz isso de boa vontade, eu queria ajudar. Então ele está tentando provocar Hillel, deixar Hillel irritado dessa forma. Falando, olha, Hillel, eu sei que você é gente boa para todo mundo, mas entre a gente, se eu começar a fazer perguntas, você vai ficar bravo, você vai ficar nervoso. E aqui Hillel nitatef veyashav lefanav. De novo ele se veste e senta na frente dele, agora obviamente eles estavam lá fora conversando, ele não voltou para o banho. Então quando ele se veste e senta, quer dizer, ele está mostrando para o cara, olha, não tem problema nenhum, estou aqui com você, estou focado em você, só nós dois, pergunta tudo o que você quiser, estou de boa, portas abertas, à vontade. A Marlo falou para ele o seguinte, falou Hillel para o homem, Kol sheelot sheyesh lach lishol shal. Toda pergunta que você tem para fazer, não mexané. Pode perguntar à vontade. Hillel abriu as portas aqui, estou aqui com você, não tem mais nada no mundo. No mundo, para mim, é só eu e você. A pergunta que você tiver para fazer, pode fazer. Amar lo, e aí ele faz a seguinte pergunta, Atau Hillel shekorim otcha nesi Israel. Falou para ele, você Hillel, que te chamam de Nesi Israel? Ou seja, você Hillel, existe o você Hillel, existe o você Nesi Israel. Eu sei que quando você está com a roupa de Nesi Israel, você precisa demonstrar ser alguém respeitoso, ser alguém que se importa com as pessoas, ser alguém calmo. Mas eu quero saber se você, Hillel, você que está aqui comigo, você é aquele mesmo cara? Será que é você de verdade? Vai, não é, você não é assim mesmo. Você, Hillel, que te chamam de Nesi Israel, quer dizer, existe o Hillel fora de casa, o Hillel que é Nesi Israel, é calminho e é gente boa com todo mundo, existe o Hillel aqui, que está conversando comigo. Amar Lohen, Hillel fala que sim, Hillel fala que é ele mesmo. O que ele quer dizer com isso? Isso aqui é algo importante para todo mundo, certo? Nas midot da pessoa, nas virtudes da pessoa. Saber que você não é tudo que falam sobre você lá fora. Geralmente, quando começam a falar bem da pessoa fora, começam a falar bem de tudo que ele sabe fazer, de tudo que ele conhece, das habilidades dele, a pessoa aos poucos vai se inflamando, vai ficando cheio de si e vai esquecendo quem ele realmente é. Isso daqui vai causando a gavá. Hillel, quando ele responde sim, existe o Hillel nasci e existe eu, não é que ele está diferenciando entre os dois. O Hillel nasci é calmo e o Hillel eu também sou calmo, certo? Eu não sou 2 pessoas, eu não tenho 2 caras, uma para fora, uma para dentro. Mas Hillel, na humildade dele, ele responde que, olha, é verdade, eu não sou tudo que as pessoas pensam. Isso daqui é parte da humildade, isso aqui é parte do que traz para a pessoa calma e a falta de nervosismo. A gente fica nervoso quando as coisas não são como a gente esperava, e muitas vezes a gente fica nervoso quando as pessoas não dão o devido respeito que a gente acha que merecem. Como as pessoas não me habdimoti, como as pessoas não me valorizam, como as pessoas não me dão o kavod que eu merecia. E Lel fala, olha, existe Lel nesse Israel, que todo mundo me habbe, todo mundo fala bem dele, todo mundo tem só coisas boas para falar dele. Mas existe o eu e Lel. Eu sei que eu não estou lá. Eu sei que eu não sou essa grande pessoa que todo mundo espera. Quando ele vê as coisas dessa forma, quando ele sabe separar, olha, todo o kavod que me dão, tudo que falam bem de mim e tal, eu não sou realmente assim, eu entendo que eu tenho muito ao que melhorar, eu tenho muito o que fazer ainda, representa a humildade de Hillel. Então, quando ele pergunta se você é o Hillel, aquele que chamam de Nessi Israel, ele fala assim, eu não sou realmente o Nessi Israel que todo mundo fala, eu sou menos, eu ainda tenho que melhorar, eu tenho que crescer. Isso é parte da humildade dele. A Marlo falou para ele, falou, se você é aquele mesmo Hillel, que não tem outros como você, Amarlo benim pneimá. Aqui a história muda. Aqui Hillel começa a fazer as perguntas, certo? Aqui Hillel começa a tentar descobrir o que está acontecendo com o cara. Se até agora tudo aconteceu, todas as perguntas vinham do cara para Hillel, Hillel ia respondendo, sempre Benim Matavakesh, meu filho, sempre com a Havá, sempre com carinho. Aqui o papel inverteu, Hillel chegou na situação em que ele pode fazer perguntas para o homem. Ele chegou na situação em que ele acalmou o outro cara tanto, a ponto de que eles podem finalmente ter uma conversa honesta e descobrir o que está acontecendo. Descobrir por que essas perguntas, por que o cara está aqui, por que ele está tentando provocar Hillel.
Amarlo, e aí, nessa honestidade, quando eles chegam nessa situação, ele fala para ele, por sua causa eu perdi 400 zuz. Ou seja, ele conta para ele o que aconteceu. Ele conta para ele da aposta. Possivelmente eles conversaram sobre o porquê da aposta, o que, que o cara queria, o que estava acontecendo, por que ele veio fazer isso, porque ele justamente queria provocar ele. E quando ele conta, ele abre o coração, ele conta para ele tudo o que está acontecendo, aí a gente pode começar a trabalhar. Enquanto cada um tem segredos, enquanto os dois lados estão, cada um dentro do seu forte, cada um protegido, e o cara vem com perguntas provocativas, escondendo o que ele realmente sente, certo? Às vezes, psicologicamente, o humor, às vezes, é uma forma da pessoa esconder o que ele está sentindo. Aqui, no caso, as perguntas provocativas escondem o que o cara realmente está vivendo, está passando. Depois que ele demonstrou todo o carinho possível, eles começam a conversar. Eles podem agora, finalmente, falar de igual para igual. E o cara conta o que está passando. O cara conta para ele, olha, eu fiz uma aposta, se eu consigo te provocar ou não. Se eu consigo te deixar nervoso. E ele provavelmente começou a conversar com ele. Falou, olha, por que você fez essa aposta? O que você espera? O que você queria com isso? E o cara começa a reconhecer que a meta dele era mostrar que é ruim que tem alguém como ele no mundo. Se tem alguém como ele no mundo, isso que é uma cobrança, isso vira uma cobrança de todos os outros. Por que vocês não estão no nível de ele? Por que vocês não são igual a ele? Amarlo, ele responde para ele, Revei Zair Beruchacha, כדאי הלל שתאבד על ידו 400 זוז ו400 זוז והלל לא יקפיד. Aqui, Hillel fala para ele o seguinte, fala, olha, saiba que ainda bem que você perdeu a aposta. E se você apostasse de novo, era bom você perder até 2 vezes, porque é bom que exista Hillel no mundo. Agora, lá atrás, quando a gente leu a pergunta no começo, leu essa resposta de Hillel, a gente se pergunta, olha, Hillel está falando de si mesmo na terceira pessoa? Isso daqui é um tipo de gavá, é um tipo de orgulho falar de si mesmo na terceira pessoa. Mas o ponto aqui é justamente o contrário. Hillel está falando para ele o seguinte, ele fala assim, olha, saiba que quando existe alguém como Hillel na geração, não é porque eu sou especial, não é porque eu sou fora, porque eu me esforcei muito e cheguei onde eu cheguei. A Kadosh Baruch Hu coloca Neshamot em cada geração em geração. Tem Neshamot especiais, tem pessoas especiais em cada geração que eles estão lá para elevar as pessoas. Então, é verdade, na nossa geração tem alguém como Hillel. Ele já não está falando mais dele mesmo, ele está falando do Hillel que a Kadosh Baruch Hu colocou no mundo. A Kadosh Baruch Hu colocou alguém como Hillel no mundo para servir de exemplo para os outros, para as pessoas aprenderem aonde o ser humano pode chegar. Ele fala dele mesmo na terceira pessoa, porque ele já virou aluno, ele não é mais o grande rabino Hillel, não é a grande pessoa Hillel. Ele próprio está aprendendo dessa Neshama que veio para o mundo, a Neshama de Hillel, todos temos o que aprender dele. E ele mesmo, até Hillel próprio tem o que aprender dele mesmo. Tem uma história na Gemara, no fim de Masechet Sotah, a Gemara conta o seguinte, ela fala que quando Chachamim morreram, quando cada Chacham e Chacham morreu, certa parte das coisas foram perdidas, certas midot foram perdidas. E uma das midot que aparece lá, uma das virtudes, características, a Gemara fala que quando o Rebbe faleceu, quando Rabi Yehuda Nassi faleceu, Betelá anavá min haolam. Quando Rabi Yehuda Nassi faleceu, acabou a humildade no mundo. Não existe mais ninguém humilde no mundo. Naquele momento, quando falaram isso no Beit HaMidrash, vem Rav Yosef e fala, olha, Mapiton, claro que não. Ainda existe anavá no mundo. Ainda existe humildade no mundo. Quem? Perguntaram para ele. Respondeu Rav Yosef, eu sou um cara humilde. A priori, a frase, eu sou uma pessoa humilde, é um grande paradoxo. Como Rav Yosef pode falar, eu sou humilde? A humildade não acabou no mundo, ainda existe eu. Rav Yosef vem falar o seguinte, olha, se você falar que Rabi Yehuda faleceu, Rabi Yehuda Nassi faleceu e não existe mais humildade, significa que não tem mais pessoas para aprender deles essa virtude. E aí todo mundo vai falar, quer saber? Humildade não existe mais, Rabi Yehuda Nassi faleceu, não tem de quem aprender, vamos viver cada um com a sua vida, vamos apagar essa parte da Avodat Hashem, não tem por que buscar ser humilde, não tem de quem aprender. Rav Yosef, ele próprio é humilde, e ele sabe que ele recebeu uma Neshama que consegue ter a humildade da forma mais plena possível. E ele fala, olha, pessoal, existe eu estou aqui nessa geração, eu recebi uma Neshama que tem essa virtude, então vocês têm de quem aprender. E ele está falando para o homem, olha, você acha que eu estou aqui para gerar cobrança? Você acha que eu estou aqui para piorar a situação? Para quando você chegar lá em cima, Deus falar, olha, por que você não foi Hillel?
Não, eu estou aqui para mostrar que existe essa força, existe essa virtude no mundo. A virtude de estar bem com as coisas. A virtude de aceitar as coisas do jeito que são, tentar ver as coisas boas no mundo. E por isso, automaticamente, a pessoa vai estar sempre calma, tranquila e não vai estar nervoso. Foi bom que você perdeu a aposta. E se tivesse apostado de novo, era bom perder de novo, para que esse Hillel, para que essa força que existe no mundo não se perca. Para que as pessoas sempre tenham a esperança de que é possível, certo? É horrível saber que você vive incomodado, que você vive com problemas, você vive com dificuldades e você não consegue seguir em frente. Quando você vê que existem pessoas que conseguem seguir em frente, isso dá esperança. Isso dá esperança para todo mundo. Então, a presença de Hillel na geração não é para causar cobrança dos outros. A presença de Hillel na geração é para causar esperanças. Saber que é possível a pessoa chegar nessa emuná, nessa fé, de ver as coisas boas no mundo e viver bem e tranquilo. Com isso, a gente acaba a história de Hillel. Espero que ficou claro, que seja interessante. Bezat Hashem, semana que vem começamos mais uma historinha. Até mais.